Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao MGS, ou se preferirem simplesmente MGS. Nos 3 últimos vídeos falamos sobre as diferentes formas de pronunciar a terminação ED nos verbos regulares. E se vocês não viram esses vídeos, deixaremos um link aqui na descrição, recomendo que assistam. E neste vídeo faremos uma revisão mais simplificada sobre este mesmo assunto. No primeiro vídeo sobre esse assunto eu havia falado sobre as Silent Consonants. Mas como podemos identificar as Silent Consonants em um verbo regular? Basta prestar atenção à letra final do verbo. Todas as vezes em que um verbo regular tiver em sua terminação as letras K, KE, P, PE, SS, SH, CH, F ou X, a terminação ED vai soar como T, o som de T. Alguns exemplos: work, passado worked, like, liked, help, helped, hope, hoped, dress, dressed, wash, washed, laugh, laughed. Notem que aqui eu tenho GH, porém o som é de F, está na regra. Portanto, ED soa como T. Laugh, laughed. Sniff, sniffed. Mix, mixed. Vamos agora para uma segunda situação. Mas lembrando, não esqueçam de deixar o like e compartilhar. Todas as vezes em que um verbo regular tiver em sua terminação as letras T, TE, D ou DE, a terminação ED vai soar como ed, como se tivesse um E e um D, ed. Alguns exemplos: accept, passado accepted, concentrate, concentrated, end, ended, decide, decided. É importante falar que nessa situação existem 2 variações. No inglês americano, por exemplo, todas as vezes em que a letra T ou TE vierem precedidas pela consoante N, a terminação ED soará como TED ou NED, ou seja, eu posso simplesmente eliminar o som do T. Aqui temos um exemplo, o verbo want. Notem a letra N antes de T. O passado poderá soar como wanted ou wanted. Paint, painted ou painted. Count, counted ou counted. Print, printed ou printed. Vamos para a segunda variação. Todas as vezes que tivermos uma vogal antes das letras T ou D, podemos usar o som do flap T ou flap D. O que seria isso? Basta prestarmos bastante atenção ao som da letra R entre vogais em português. Como, por exemplo, nas palavras areia, era, temos o som de R. Temos aqui a palavra decide. Observem que antes da segunda letra D, da parte final, nós temos uma vogal. Portanto, o ED soará como flap D. É importante lembrar que essa variação de pronúncia ela é opcional. Você não tem que falar dessa forma. É importante que você pronuncie da maneira que você se sinta confortável. E só um detalhe importante, essa regra também vale quando eu tenho uma vogal R antes do D ou do T. Como por exemplo no verbo start, passado started ou started. Uma outra situação, o verbo bombard, bombarded ou bombarded. Temos aqui o verbo invite. Notem a letra I, vogal antes do T. Portanto, podemos usar o flap T. Invited ou invited. E no verbo need, a mesma situação, passado needed ou needed. E agora falaremos da última situação, mas antes de falar sobre isso, vamos revisar alguns pontos. Todas as vezes em que um verbo regular tiver em sua terminação as letras K, KE, P, PE, SS, SH, CH, F ou X, a terminação ED soará como T. Todas as vezes em que um verbo regular tiver em sua terminação as letras T, TE, D ou DE, a terminação ED soará como ed, mais as variações do inglês americano. E para todos os outros verbos que não estiverem nessa regra, a terminação ED soará como D, ou seja, somente como D. Alguns exemplos, temos aqui o verbo live, o passado lived. Uma diquinha, tentem alongar a parte final do verbo sem o ED, ou seja, o som do V, live. Depois você adiciona o som do D, lived. Evitem pronunciar id, lived, lived.
O verbo learn, learned. O verbo climb, climbed. O verbo play, played e não played. Vamos para algumas diquinhas. Agora que você já conhece as 3 formas diferentes de pronunciar ed na terminação de um verbo regular, se vocês digitarem Regular Verb Sounds no Google, vocês vão encontrar listas enormes sobre esse assunto. Vocês podem simplesmente assistir ao vídeo novamente, observando a forma com a qual o verbo é pronunciada e aplicar em cada verbo que vocês virem na lista. E só para lembrar, no próximo vídeo voltaremos à série Desenvolvendo Fluência e falaremos um pouquinho sobre uma maneira de conjugar verbos no futuro em inglês. See you next time!